Glória a Deus, graças a Deus. E assim como eu prometi, toda segunda-feira um novo vídeo, uma nova mensagem da parte de Deus. E eu sei que esse canal tem sido bênçãos para a vida de muitas pessoas. E assim, não vai ser diferente, né? A mensagem de hoje. E eu tenho certeza de que Deus ele está preparando para nossas vidas, ou seja, sempre um milagre, né? E assim, como eu falei, o tema do nosso canal é um sentido para viver. E eu falo muito sobre as pessoas viverem, né? Ter sentido para viver. E nosso sentido, acho que o sentido não meu, mas o sentido de toda a humanidade é Cristo Jesus. A Bíblia diz sobre um homem que, mesmo pregando, ou seja, mesmo conhecendo a palavra, conhecendo o Evangelho, né? Vendo muitos sinais acontecendo, esse homem atraiu uma enfermidade, uma doença. E essa doença acabou aprisionando, né? Ou seja, acabou acamando aquele homem, deixando ele acamado sobre uma cama e sem expectativa de nada, nem de melhora. Muitos irmãos iam ali, oravam por ele e faziam campanhas e campanhas de oração, só que nada adiantava, né? Ou seja, parecia que as orações, ou seja, não tinham efeito algum. E foi no momento em que o apóstolo Paulo, ele foi ao encontro desse homem, foi visitá-lo, o Pedro, na verdade, né? Foi visitá-lo e o Pedro liberou uma palavra de poder para aquele homem, né? Liberou, ou seja, um sentido para aquele homem lutar, que às vezes tem situações, irmãos, que a pessoa precisa de um incentivo para se levantar. Às vezes a pessoa está doente e quanto mais ela se entrega, mais doente ela fica. E quando a pessoa ela recebe uma palavra de determinação, uma palavra de que a alma dela consegue extrair, entender a mensagem, ou seja, o milagre acontece. Eu já vi casos de muitas pessoas receberem uma palavra e tudo ser transformado. A vida daquela pessoa mudar, ou seja, já vi pessoas em situações de não haver mais jeito e receberem uma palavra de iniciativa, uma palavra inspirada, e aquela palavra, ou seja, mudar a situação daquela pessoa. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 32. Acho que muitas pessoas conhecem esse texto, fala sobre um homem chamado Enéas. Esse homem era um homem crente, conhecedor da palavra, fazia parte de uma congregação. Só que esse homem, ele, com o passar do tempo, ele acabou adquirindo um problema de saúde que o paralisou, que o deixou acamado. E parecia não ter jeito, né, aquela situação, até que Pedro foi visitá-lo e Pedro, vendo aquela situação, o Pedro então deu uma palavra olhando nos olhos dele e disse assim: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Só que aquele momento foi um momento crucial, um momento que fez toda a diferença para que o Enéas fosse curado. E olha o que a Bíblia nos diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 32. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Listra. E achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, e levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou e andou. E viram-nos todos os que habitavam em Listra e Sorana, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope. E aí a Bíblia vai contando, né? Não tem mais, mas o personagem de hoje é o Enéas. Ele vê que o Enéas ele estava acamado há 8 anos, né? Naquela mesma situação. Ele não nasceu paralítico,
Ele simplesmente adquiriu um problema com o passar do tempo, uma paralisia que o deixou por 8 anos acamado. E assim, o Enéas recebeu várias orações, várias visitas, vários irmãos ali orando por ele, círculo de oração, mas assim, nada adiantou. Até que Pedro, então, olha para ele e disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Aquela mensagem simples trouxe um grande, trouxe um grande milagre. Aquela palavra que parecia ser algo comum impactou, falou com o interior do Enéas. De tal maneira que o Enéas, ele teve a força para se levantar. Eu sempre costumo dizer que a palavra dirigida à alma, ela é diferente do que dirigida à carne. Porque a alma, ela tem a força e o suporte, a alma é que controla o corpo. Sempre falo isso. E às vezes a gente não, às vezes tem situações que a pessoa diz assim, mas poxa, fulano, ela se levantou de repente, fulano saiu do UTI de repente, a alma dela captou a mensagem. E assim, quando a palavra é dirigida à nossa alma, a nossa alma encontra forças. Você vai ver muitos casos que Jesus fazia um milagre, operava, como no caso da filha do Jairo e das demais pessoas, que ele se referiu à alma da pessoa, a alma ela tem, a força, o vigor para dominar o corpo. E quando a alma ela recebe o que sustenta, que é a palavra, o corpo ele necessariamente, ele responde aquilo que o comando da alma ela está, ordenando ali. Naquele momento, o Pedro, olhando nos olhos do Enéas, disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, amigo. Só que aquela mensagem simples falou o coração, falou a alma do Enéas, e foi a força que o Enéas encontrou para se levantar. E nunca mais o Enéas esteve parado. Nunca mais o Enéas esteve acamado ou paralisado. A sua alma, ela captou a mensagem. O sentido que ele precisava era crer, acreditar que ele poderia se levantar daquela situação. E hoje não é diferente. Você que está me ouvindo, Deus tem um sentido para você. Você pode estar na pior situação da sua vida, mas Deus, ele quer te ver de pé. A sua alma precisa ouvir isso, que ele tem um novo sentido para você. Sua alma precisa ouvir que você é mais do que vencedor, que ele veio ao mundo para te salvar, que ele veio ao mundo para cuidar de você, que ele morreu para que você tivesse vida. Faça a sua alma entender isso e tudo vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Então, essa é a mensagem de hoje. É assim, pastor, essa mensagem me ajudou bastante. Deixa aí o seu comentário. Também compartilhe nos grupos aí do WhatsApp, compartilhe no Facebook. Vamos divulgar esse canal para o máximo de pessoa possível, né? Porque eu sei que esse canal ele nasceu com o propósito de ajudar muitas pessoas. Então já deixa aí o seu like, comenta, compartilha, vamos evangelizar, fazer a obra de Deus. Eu sei que o nosso canal está começando de um jeito simples, mas é um jeito simples que opera o nosso Deus opera maravilhas. Então faz aí, me ajuda aí a divulgar essas mensagens que toda segunda-feira eu posto em nome de Jesus. Vamos orar agora? Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé desse teu filho, dessa tua filha,
que tem orado agora comigo. Talvez esta pessoa, Pai, está vivendo o mesmo problema que o Enéas há 8 anos, ou talvez menos, há 1 ano, há 2 anos, 3 anos, ou até mais do que 8 anos, 10 anos com esse problema, mas hoje é o dia do milagre, Pai. Eu peço ao Senhor agora, em nome de Jesus, opere na vida desta pessoa, cure, ó Pai, levante agora, Jesus, e ó meu Deus, e deixa esta pessoa ser livre completamente dessa enfermidade, em o nome de Jesus. Muito obrigado.